nota de corte e características da prova da FAMEMA para medicina. Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, sou especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil, esse canal aqui, ele existe para quê? Para te ajudar, para te mostrar um caminho para você conquistar sua vaga em medicina em menos de um ano. Exatamente. Débora, é possível passar em medicina em menos de um ano em faculdade pública? Sim, qualquer uma delas que a Banca Vunesp prepara. E a Vunesp prepara 5 faculdades públicas e mais de 35 particulares, exatamente. Então, só a Banca Vunesp prepara mais de 40 vestibulares de medicina por ano e você poderia passar em qualquer uma delas em menos de um ano, tá? E esse perfil aqui, ele existe para te mostrar esse caminho, para te mostrar esse passo a passo. E hoje, nós vamos falar sobre a FAMEMA. Eu vou trazer aqui algumas curiosidades, algumas informações, coisas que se chegam para mim no Instagram com muita frequência, nota de corte, matéria importante, critério, tem muita coisa. Então, eu vim compartilhar aqui com você. Eu vou compartilhar minha tela, a gente vai comentar várias coisas. A qualquer momento que enrosque alguma coisa que não tenha ficado claro, que você tenha dúvida, não hesite, gente. Coloque nos comentários, eu leio os comentários, eu faço o possível para responder. E às vezes a sua dúvida é dúvida de um monte de gente. E eu gravo em cima da sua dúvida, eu respondo gravando um vídeo para ficar mais claro. Então, não perca a oportunidade de realmente tirar todas as suas dúvidas. Então, vamos nessa, vamos falar sobre a FAMEMA, nota de corte, características, e eu vou compartilhar um documento com você aqui, que é uma cartilha, tá? A cartilha dos alunos que foram aprovados no passado. Então, essa cartilha são questões que os alunos que foram aprovados responderam. Então, eu já vou comentar sobre isso. Por quê? Porque o sucesso deixa trilha, né? O sucesso, ele deixa qual é o caminho percorrido, ele deixa rastros, como dizem. Então, se eu percorrer esse mesmo caminho, eu chego no mesmo lugar, não é assim? Se eu vou para algum lugar e tem uma trilha, a tendência, se eu for para a trilha, é chegar no mesmo lugar que as pessoas que foram pela trilha. Então, se a trilha que essas pessoas, né? Se as pessoas que foram aprovadas fizeram essa trilha, eu vou seguir esse caminho, porque a tendência de sucesso é muito maior. Tudo bem? Então, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui, ó. É a cartilha da turma do ano passado. Aqui na cartilha a gente tem muitas informações. Tá falando sobre as vagas, a prova. Vou até comentar aqui algumas coisas com vocês, mas eu acredito que muita coisa vocês já sabem, né? Que é como que é feita a prova, por exemplo. Vamos falar aqui sobre a prova. A FAMEMA é uma prova nível 1, é uma prova que tem 40 questões objetivas, 8 dissertativas e uma redação. Ela é única com relação às provas níveis 1, tá? Por quê? Porque dentro das provas níveis 1, que nós temos mais de 20, nós temos 2 públicas, a FAMEMA e a UEA. Só que a UEA também é única, ela tem um vestibular muito particular, em outro momento eu vou gravar um vídeo sobre ela. E a FAMEMA, então, elas são muito distintas, apesar das 2 provas serem provas níveis 1, elas são muito diferentes, tá? Então é importante você entender isso. E apesar da FAMEMA ter a mesma quantidade de questões e muitas características parecidas com outras faculdades particulares, ela é diferente das particulares. Vamos pegar aqui exemplos, tá? A Unimes é uma prova que também tem 40 questões objetivas, 8 dissertativas e redação, mas ela não é igual à FAMEMA. São Caetano também tem a mesma quantidade de prova, mesmas características da prova, mas não é igual. Ela é única porque ela é pública, tá? Então ela tem umas coisinhas extras ali que diferenciam, tudo bem? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre isso. Lembrando, para quem não sabe, provas níveis 1, elas são diretas, são objetivas, são relativamente simples as questões. Sabia, gente, ó, uma curiosidade aqui para vocês, tá? Que a maior dificuldade dos candidatos na FAMEMA é finalizar a prova, porque é uma prova muito dinâmica, muito rápida, tá? Então, é uma prova que você precisa treinar muito o tipo de questão. Então, você tem que treinar, fazer muitos simulados, muita coisa, para você efetivamente conseguir ter sucesso. Por quê? Porque é uma prova que a boa parte dos alunos não finalizam. Então, é importante você ter clareza disso. Olha só, ampla concorrência, a gente vai focar sempre aqui em ampla concorrência, porque a boa parte ali do público vai fazer ampla, né? Então, olha só, gente, vamos analisar aqui essas notas. Lembrando que nota de corte é um negócio bem complicado, né? Quando a gente fala nota de corte, por quê? Porque o aluno ele entende como nota de corte, vamos ver aqui,
Ah, então se eu acertar 38 eu passo? Nós vamos analisar aqui algumas coisas, tá? Se eu acertar 38 eu passo, dependendo da nota que eu tive na dissertativa e na redação. Se eu acertar 40 eu passo, depende da nota dissertativa e redação. Se eu acertar 40 de 40 e zerar em química na dissertativa, eu tô fora. Ou biologia, tô fora. Ou fiquei com uma nota muito ruim de redação, tô fora. Então, a nota de corte é um conjunto. E uma prova pode ajudar a outra. Uma prova suporta aí os deslizes de outra. Apesar, né, que a gente fala de suporta, a FAMEMA tem uma particularidade, né? Para muitas provas nós temos uma margem de erro ali. Ah, se eu deslizar aqui, eu recupero ali. A FAMEMA, ela quase não permite esse tipo de deslize, tá? A nota de corte é altíssima, porque é uma prova relativamente mais simples, e não tem margem para erro, praticamente. A minha margem de erro é mínima, mínima, mínima. Então, é uma prova que eu tenho que estar bem ligada aí, se eu quiser realmente fazer FAMEMA, tá? Vamos analisar aqui, ó. Quarto lugar. Olha só, gente, olha as notas, hein? Acertou aqui, ó, as objetivas. 39 de quanto, Débora? De 40. Isso errou uma questão. É uma margem de erro muito baixa, tá? Então, ó, e percebe que é comum ter 40 de 40? É comum os alunos gabaritarem. Dentro da mentoria mesmo, nós temos vários alunos que já passaram na FAMEMA e que gabaritam tudo. Objetiva, dissertativa e redação. Por quê? Porque é uma prova relativamente simples, tá? É possível fazer isso. Então, parece um absurdo quando a gente fala de gabaritar uma prova, mas não é. É simples, tá bom? Então, ó, 39 de 40. Olha aqui em química. Ó, foi muito bem na objetiva. Aqui deslizou. Porque 2,75 não é uma nota legal. Só que tirou 3,75 em biologia e acertou 11 na redação. 11 de quanto, Débora? De 11. Então, o deslize aqui na química foi suportado não por biologia, porque essa nota aqui na biologia já é esperada também. Foi suportado pela redação, tá? Então, é o que eu falei com vocês, é uma junção de notas que a gente tem que se apegar. Vamos pegar aqui, ó, aluno que acertou 37. Opa, Débora, 37 dá para passar? Vamos ver como que ele foi nas outras provas, ó. Acertou 37 de 40, uma margem de erro baixíssima, mas é melhor 3 do que uma, né? O primeiro lá tinha errado apenas uma. Mas vamos lá, 37. Só que, olha a dissertativa, gente. Olha a diferença aqui, ó, do 43, 43º, né? Do 43 para o quarto. Ele acertou 3,75 em química e 3,75 em biologia. Ele quase gabaritou, ele errou 0,25, um quarto, né? Aqui, ó, 2,75. Aqui, esse 43, ele acertou um ponto a mais na dissertativa, tá? E acertou 10 de 11 na redação. Beleza? Então, olha só, as notas elas vão se acomodando. E é muito bacana a gente ver isso. Ah, o 68 acertou 37. Eu estou pegando os casos de nota de corte mais baixa para você ter uma noção. Que a gente não pode buscar 37. Porque se eu deslizar em qualquer critério de correção na dissertativa, eu acabo perdendo minha vaga. Então, eu não posso correr esse risco, tá? Então, eu vou buscar quanto? 39 de 40, 40 de 40. Esse tem que ser seu objetivo. 37 na objetiva. Olha aqui, gente, 3,5, 3,75 e 10. Ó, por 0,25, a única diferença na nota foi 0,25. Desse pro 43. Ó, 0,25 fez com que saísse de 43 para 68. 0,25. Imagina um ponto, tá? Só para você entender isso. Olha aqui, acertei, vamos pegar o 37 também, ó. Só que ele gabaritou química e acertou 3,25 e 10 na redação, tá? Então, é importante você... Aqui, ó, o 95, ele acertou 3 e 10 na redação. Então, gente, a diferença da nota, acho que até aqui, ó, tem a terceira chamada. Aqui nós temos a comparação das notas, tá? Para vocês verem. Então, assim, olha isso. Ah, Débora, 36 teve a chamada, ó. Foi chamado. 36, ele acertou 3,5, 3,75 e 10 também foi chamado, tá? Então, você vai perceber, quando você olha as notas, você consegue perceber que a diferença do quarto, do quinto para o último, gente, a diferença é muito baixa, tá?
quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Uma coisa bem legal, oitava chamada, foi até 10ª chamada, com diferenças, assim, muito, 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 muito pequenas. Eu tenho uma coisa aqui que eu gosto, que é a comparação. Eu vou até pegar aqui, ver se eu acho ela antes, que vai estar lá atrás depois. Mas tem a comparação do último aprovado para o próximo. Um ponto, a diferença gigante que dá, tá? Depois eu vou até ver se eu consigo colocar, se eu consigo postar isso para vocês, que é bem bacana, beleza? Aqui, ó, o último que entrou, vou compartilhar, fica mais fácil para a gente ver. Aqui, ó, vou aumentar. O último que entrou, que foi classificado, foi chamado, ele acertou 37, ele acertou 3,75 e 3. Olha só. Gente, a nota muito diferente, pouquíssima diferença, né? 21ª chamada e 10 na redação. Você vê que foi uma nota excelente. Excelente. Essa nota aqui, em qualquer outra faculdade nível 1, passa os primeiros. Se não for o primeiro, tá entre os top 10, tá? Sem sombra de dúvidas. Mas uma chance enorme ser o primeiro da lista. Uma nota muito alta. E ele seria o último na FAMIMA. Então, quando a gente fala de nota de corte, busque o quê? 40 de 40. Busque gabaritar a dissertativa. Ah, Débora, mas como que eu faço isso? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas só para você ter uma noção ali de nota de corte. E aqui eu acho legal a relação das notas, né? De aprovados. Olha uma coisa interessante para vocês, né, terem uma noção aqui, ó. Objetivas, tá? Aqui, ó, questões objetivas. Quem passou, olha só, o maior número de acertos está entre 38 e 39. Então, é o que eu tenho que buscar? No mínimo 39, no mínimo 38. Tivemos alguns ali que passaram com 37 e 2 com 36? Sim, que gabaritaram o restante. Mas, ó, quem passa acerta em torno de 38, 39. Isso é importante. E redação, Débora? Quem passa acerta pelo menos 10. Aqui, ó, 9,5, 10. Então, é o que eu preciso buscar. A questão é como que eu vou fazer isso? É lógico que tem técnica, tem mecanismo para isso, lógico que tem. Mas só para você entender, tem um que fala assim comigo, Débora, eu estou tirando 9 na redação, eu tenho chance? Ó, baixa. Chance baixa. A gente tem que subir a nota. Entendeu? Por quê? Porque quem passa acerta ali aproximadamente 10. Então, é o que você tem que buscar na redação. Tá bom? Então, isso aqui precisa ter uma visão geral. Discursivas, olha só. Pouquíssimas pessoas, com 2,5 praticamente quase fora, abaixo disso, então, nem se fala, né, gente? Mas, olha, os aprovados, a grande massa está entre 3 e 3,5, tá? Se eu tirasse um de 3,5, estou acima da média. Estou acima da média, estou no lucro. Mas pelo menos de 3, 3,5 na dissertativa. Beleza? Isso de química, isso aqui é de química. Vamos ver aqui de biologia. Ó, isso aqui de química e biologia. Gente, olha que bacana, né? De química, olha que legal. Olha uma dica boa para você. De química, a média está entre 3 e 3,5. Então, 3,25, né? Sinal que se você conseguir acertar 3,5, 3,75, você subiu a média aqui de biologia. Quando a gente fala de química, a média é alta, o corte é alto, ó. Os alunos que passam na FAMEMA, a nota de química tende a ser 3,75, 4. Então, eu costumo errar química. Se você quer FAMEMA, você não pode. Quer FAMEMA, não pode errar química. Porque os alunos que passam, olha onde eles estão. Eu não tenho margem para eu. Débora, mas nós tivemos alunos aqui com 3, 2,75 que passaram. Provavelmente quem acertou 2,75 porque acertou 4 aqui. Para uma coisa compensar a outra. Tá? Então, eu tenho que buscar sempre o máximo. Beleza? Aí nós temos aqui as costas. Vou até cortar aqui para a gente focar em ampla. Mas tem umas coisas legais aqui para eu mostrar para vocês que eu acho muito bacana. Quer ver? Umas comparações. Gente, essa cartilha, ela tem muitas informações bacanas. Assim, muitas mesmo. Então, em outro momento, até gravo outros vídeos para vocês. Aqui, ó, encontrei uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês. Vou aumentar, tá? Para vocês conseguirem enxergar. Olha só, a classificação aqui, ó, o 8º, 19º, 36, 68, 114. A diferença das notas, 4 pontos. 4 pontos. Do 8º para o 114, 4 pontinhos só. Aqui, do 8º, aqui em química para o 114, 0,25 em química, 0,25 em biologia e nada na redação. Você conseguiu perceber que se a gente fizer aqui, ó, uma conta, na dissertativa dá meio ponto de diferença.
e aqui 4 questões. É muito pouco. Eu gosto de fazer essa comparação, por quê? Porque um único ponto tira ou te coloca na aprovação. Olha só, o 27º aqui, né? O 27 e o 133. 38, 4 e 3,5. 3,75 e 2,75. Lembra que eu comentei com você do 2,75? Olha só, ele saiu de 27 para 133. Pouquíssima diferença. Pouquíssima diferença. Isso, gente, é muito importante, tá? Para vocês. Aqui, a mesma coisa, do sexto para o 29, do quarto para o 83. Por que tem isso aqui? Para vocês entenderem, porque às vezes o aluno acha o seguinte: mas se eu errar o critério de correção, eu só vou perder meio ponto. Eu só vou perder um quarto da nota. Um quarto da nota. Um quarto da nota na FAMEMA é mais do que o suficiente para você estar fora. É mais do que suficiente. Então, é muito bacana vocês entenderem isso, tá? Agora eu vou mostrar uma coisa muito legal, um levantamento que a gente tem aqui para vocês, muito bacana, tá? Olha isso, gente. Vou aumentar, né? É aqui que eu tenho que aumentar. Opa, estão vendo? Olha só. Aqui, ó, biologia. Anatomia e fisiologia humana. Olha a quantidade de questões que caem em 2017, 18. Essa é uma matéria importante, gente? Claro que é, né? Claro que é. O que eu preciso entender? Além de saber que essa matéria é importante, eu preciso entender como ela cai. Mas é óbvio que isso é importante, né? Porque, ó, tem matérias, biogenética, caiu em 2019, caiu em 2021. Botânica, 17, 20, tá? Vamos pegar outra aqui, ó. Sei lá. Classificação dos seres vivos. Uma única questão em 2022. Então, o que eu preciso fazer? Gente, biologia, eu tenho que gabaritar isso aqui. Eu tenho que mandar muito bem na matéria e como cai. Por quê? Porque é uma tendência. Cai todo ano e cai mais de uma questão. Então, isso é muito forte para gente. E a gente tem que fazer isso com todas as matérias. Vou pegar outra aqui, ó. Vamos pegar aqui matemática, que é o terror de muitos alunos, né? Olha só, análise combinatória. Praticamente todo ano tem. Mas se não tiver análise combinatória, vai ter probabilidade, vai ter. Olha aqui, gente, geometria analítica, olha que lindo, tá? Funções, olha que lindo, importante. Geometria espacial, olha que loucura. Geometria plana, gente, todo ano, aí às vezes mais de uma vez. Esse ano, por exemplo, a tendência é que caia mais de uma vez. E olha que bacana aqui, ó. Probabilidade, tem pelo menos uma questão aqui, e análise combinatória, que geralmente a gente classifica da mesma forma. Então, pelo menos 2 questões de combinação e probabilidade. É muito bacana vocês saberem disso. Por quê? Porque isso dá repertório para estudo, né, gente? Tem que saber. Isso faz muita diferença. Português, olha só. Vou mostrar uma coisa de português para vocês aqui, ó. Interpretação, né? Língua portuguesa. Olha só, gente. Interpretação. Loucura. O aluno que tem dificuldade de interpretação esquece FAMEMA, né? Esquece. Não tem como passar. Não tem como passar, tá? Então, é muito importante vocês entenderem o quê? Nota de corte, como que acontece a prova, matérias relevantes. Isso é muito bacana. Aí tem a parte de inglês, bem bacana, tem história, depois tem geografia aqui, porque geografia tem umas matérias que são bem puxadas aí para os alunos, né? Geografia física, até fiz um post no Instagram para falar sobre isso. Então, ó, primeira coisa, eu tenho que entender que nota de corte não é um número ali, eu acertei tanto, eu entro. Não, é a nota de corte da objetiva, da dissertativa e da redação. Eu tenho que juntar isso. Se eu deslizar em uma coisa, eu compenso em outra. O ideal é deslizar em nada, porque a nossa margem de erro na FAMEMA é baixíssima. Agora, uma coisa que eu achei muito legal, que eu quero compartilhar com vocês, são algumas curiosidades aqui, tá? Olha só, FAMEMA, o ano passado, e eu fico muito feliz, porque eu acabei de gravar, eu gravei um vídeo sobre o Einstein, tá? E esse dado se repetiu, e me deixou bastante feliz aqui. A maioria das pessoas, a maioria dos candidatos aprovados no FAMEMA ano passado, eram mulheres. Aí, gente, mulheres, a mulherada, vai mandar no mundo, tá aí, ó. Gente, os homens são muito bem-vindos, eu tenho vários alunos maravilhosos, alunos que passaram, inclusive, o ano passado na FAMEMA, mas é muito bom ver que não é uma coisa... eu gosto quando tá meio a meio, tá dividido, mas é muito bom ver que as mulheres estão ali conquistando o seu espaço. Vamos lá, mulherada, vamos buscar nossas vagas, beleza? Então, eu fiquei bem feliz, é uma curiosidade bem legal.
A idade, né? Tem muita gente que fala assim, tô velho, não tô velho, não sei o quê. Aqui, ó, mais de 27 anos, tranquilo, idade não interfere praticamente nada. Aqui, uma coisa legal, uma importantíssima aqui, teve aqui uns alunos que fizeram, né, um ano de cursinho. E por que eu tô comentando isso? Porque assim, ó, tem alunos que passaram, que passou um aluno direto do terceiro ano. E alguns alunos, muitos alunos, né, porque 25 são muitos, passaram direto um ano de cursinho. Muitos alunos, gente, não passaram direto do terceiro, não é porque não conseguiria passar ou porque não dá para passar. Eles não passaram direto do terceiro porque eles não acreditavam que era possível. Porque já foi vendida a ideia que para passar em medicina precisa de muitos anos, de muito tempo de preparação, pelo menos 3 anos de cursinho. Então, o aluno talvez nem tentou, no ensino médio ele nem tentou. Por quê? Não vou conseguir mesmo. Então, já nem estudou com tanto afinco porque ele achava que não ia dar certo. E quando ele achou que daria certo, ó, deu certo. Tá? Então, é possível passar em medicina em menos de um ano na FAMEMA ou em qualquer outra, outra faculdade que a Banca Bunés prepara? Sem a menor dúvida. Tá? Sem a menor dúvida é possível. Agora, o que é assustador é o número de alunos que demoram 3, 4 e 5 anos, e aí, no caso, não colocar aqui, mas tem alunos que ficam mais de 5 anos no cursinho para passar. Não é o que eu desejo para ninguém, tá bom? Aí tem o estado, vou colocar alguns dados relevantes para não ficar passando, para não dar tontura na cabeça de vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Tem o pessoal que fez outros cursos, que é muito bacana, né? Uma coisa que eu achei bem legal aqui, isso eu acho, gente, que eu tinha visto, é que 90% dos alunos que foram aprovados ano passado na FAMEMA, eles tinham acompanhamento de perto. Isso é mágico, tá? Ter uma mentoria, ter um acompanhamento de perto, faz muita diferença. Muita, 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 tá? E é um diferencial de quem passou, e isso é bem bacana, beleza? Redação, como que treinavam redação? Faziam redação, tinha correção, pelo menos uma redação por semana, isso é bem bacana também. Gente, por que eu estou trazendo aqui essas informações para vocês, tá? Porque muitos alunos ficam naquela dúvida do nosso corte, como que eu faço, como que eu não faço, quem passou, como que fez, como que foi. Isso aqui é a vida de quem passou, tá? A cartilha é a vida de quem passou, tudo bem? Então, isso é muito importante para você. Uma coisa aqui, ó, vou mostrar uma coisa para vocês aqui que eu acho bem legal, tá? Tá aqui, ó, uma pergunta aqui. Vou tirando só o que interessa, tem muita coisa que não faz diferença aqui nesse vídeo, tá? Não é o foco do vídeo, em outro momento a gente grava. Aqui, ó, durante a prova, quais fatores te atrapalharam? Né? Porque durante esse momento ali que é tenso. Condições ambiente, talvez seja barulho, onde foi fazer a prova, calor, é muito comum. Insegurança quanto ao conteúdo, isso é grave, né? A gente não pode ter essa insegurança. Nervosismo, isso é normal. O estilo de prova, quem colocou o estilo de prova não treinou isso, apesar de ter conseguido passar. Quantas pessoas foram reprovadas porque não treinaram o estilo de prova? Muitas. E não estou falando de pessoas que não estudaram, pessoas que têm dificuldade, não, pessoas boas que têm facilidade, que estudaram, mas infelizmente perdeu porque não treinou. Tempo! Gente, olha isso aqui. Tempo. Olha, o que é mais comum eu ouvir com relação à FAMEMA, não deu tempo de acabar. Como assim? Não deu tempo. Não deu tempo de acabar. Não deu tempo de acabar? Não deu tempo de acabar. Isso é muito importante, tá? Porque quando a gente vai treinar nos simulados, é importante que vocês que vão fazer prova, treinem o simulado real, igual você vai fazer. Contando com o tempo do gabarito, contando com o tempo passar limpo a redação, se fizer dissertativo e quiser passar limpo, contando com tudo isso. Senão a gente não consegue, tá bom? E prática, né? Perceba que tudo isso aqui foi bacana eu ter colocado, e eu vi aqui muita sinceridade, mas tudo isso aqui faz parte do treino, né? Quanto mais você treina, menos isso aqui te atrapalha na hora da prova, beleza? Então, isso é muito importante. Vários alunos prestaram várias provas, isso é bacana. Por que eu estou mostrando isso para vocês aqui, ó? Alunos aprovados, eles tendem a ter uma rotina para conseguir a aprovação. Eles têm uma rotina de estudos, eles têm uma rotina de atividade física, de autocuidado, eles têm uma rotina de
conseguir organizar todo o passo a passo. Então, quando eu mostro para vocês aqui, olha, o pessoal acertou tanto, fez tanto. Débora, tá, agora eu sei qual que é a nota de corte, eu sei o que eu tenho que buscar, mas como que eu faço isso? Porque, olha só, eu preciso acertar 37 de 40. Mas o que eu vou estudar? Lembra que eu mostrei para vocês os tópicos? Existem coisas que são conteúdo base da banca. Gente, quem passa numa prova como a FAMEMA e outros vestibulares, eles não erram conteúdo base da banca. Por quê? Se errar, tá pedindo para sair, tá pedindo para ficar fora, tá? Então, olha só, quero FAMEMA. Conteúdo base é o mínimo que você tem que fazer para conquistar a sua vaga na FAMEMA. Beleza. Aí depois que eu garanti todo o conteúdo base, eu vou fazer o quê? Eu vou garantir o conteúdo que é específico, que é tendencioso para a FAMEMA. Garanto. Depois, prova dissertativa. Quando eu tiver isso, clareza de tudo isso, eu já consigo fazer, eu vou treinar velocidade. O quão rápido eu consigo fazer com excelência. Fazendo todas as questões, respondendo dentro de um critério, mostrando o jeito que o corretor quer ver. Vou treinar redação, vou treinar como que eu passo para o gabarito de forma mais eficiente, mais rápida. Por quê? A sua prova é um conjunto de coisas. É a prova objetiva, é a prova dissertativa, é a redação, é passar limpo. Quando você for treinar no seu simulado, é importante que você treine tudo isso. Tem alunos que eles treinam muito as questões, muito conteúdo, e quando ele vai para a prova, ele não conta com o tempo do gabarito. E ele perde a vaga por isso. Ele não contou com esse tempo. Ou então ele treina muito, sabe muito, e ele não contou com o tempo de passar a redação a limpo. Ele não contou com o tempo, sabe? Ele não tem isso. Uma coisa que eu acho legal, nós temos muitos alunos que fazem FAMEMA, que passam, no ano passado a gente treinou assim, exaustivamente o cronômetro para a prova da FAMEMA, e teve um aluno que até falou comigo, Débora, eu comecei a ficar nervosa depois que eu terminei, porque terminou a prova 1 hora antes. Ele conseguiu finalizar toda a prova, ele gabaritou a FAMEMA, gente, gabaritou a FAMEMA, e ele conseguiu finalizar a prova inteira antes, faltando 1 hora para acabar o tempo. Quando ele viu aquilo, ele começou a ficar nervoso, passar mal, ainda bem que tinha terminado, né, gente? Mas ele começou a ficar muito nervoso, por quê? Porque aquilo é quase que impossível, né? Mas ele conseguiu e eu fiquei muito feliz por isso. E o que acontece? Quando a gente vai treinar, uma coisa que esse aluno falava, Débora, eu estou gastando mais tempo em matemática, eu estou ultrapassando o tempo médio das questões e tal. Gente, quando você vai treinar, você tem que pensar o seguinte, quanto tempo eu gasto para fazer 10 questões de português? Quanto tempo eu gasto para fazer 10 questões de matemática? Quanto tempo eu gasto para fazer 5 questões de história? Você tem que ir pausando. Para quê? Para quando chegar na hora da sua prova, você pensar o seguinte, eu gastei X minutos de matemática, mas ok, porque no meu treino eu gasto isso. E eu ganho esse, mas vai ultrapassar o tempo médio de questão. Ok, porque as questões de inglês eu faço muito mais rápido. Porque as questões de história, eu bato o olho, eu consigo fazer. Você consegue equilibrar. E a prova ela é feita assim. A prova ela é preparada para esse equilíbrio. Entende? Então, não necessariamente você vai gastar 3 minutos em cada questão. Você tem um tempo médio. Tem questões que você vai gastar 1 minuto, 30 segundos, 4 minutos, 5 minutos. Só que uma coisa tem que compensar a outra. Para saber que está dentro, que você está bem, você precisa ter treinado e se preparado antes. Que aí chegar lá e ultrapassar. Nossa, eu gastei 5 minutos nessa questão de matemática. Ok, eu sei que é assim. Todos os meus treinos eu gastava 5 minutos nesse tipo de questão. Tudo bem, eu recupero esses minutos em uma questão de física, numa questão de biologia ou numa questão de história. Beleza? Deu para entender? Você tem alguma dúvida, tem alguma curiosidade, quer saber mais alguma coisa sobre a prova da FAMEMA? Deixa aqui nos comentários, eu vou gostar de ver, vou gostar de responder. Vai ser motivo para eu vir gravar outro conteúdo para você. Então, a primeira coisa, curte o vídeo, se inscreve no canal e deixe o seu comentário, né, gente? Sua pergunta que eu vou responder. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te esclarecido um pouco sobre a prova da FAMEMA e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.